Vampirismo. Entre os seres que agem sobre o comportamento humano, o mais perturbador e o que mais ameaça a estrutura física e espiritual é o vampirismo, porque é a atuação consciente de um ser sobre o outro para deformar-lhe os sentimentos e as ideias, perturbar a mente e levá-lo à prática e atitudes contrárias ao seu equilíbrio orgânico e psíquico. Espíritos inferiores gostam de companhia que se afinam com suas tendências. Um espírito alcoólatra relaciona-se com uma pessoa do mesmo vício ou com tendências para. O homem bebe e o espírito suga as suas emanações etílicas. Os espíritos com desvios do campo genésico buscam criaturas sensuais do mesmo tipo. O vampirismo se processa em termos de reciprocidade. Essa perigosa associação se prolonga às vezes por toda uma existência, pois nenhum dos dois quer perder a parceria. O vampirismo mais perigoso é o que se passa no plano das ideias. A ligação mental se estabelece de maneira imperceptível. Pessoas demasiado sensíveis, predispostas ao fanatismo em qualquer campo, tornam-se presas fáceis de entidade do mesmo tipo, que acabam por levá-las à loucura. Manias, tiques, ojerizas, escrúpulos exagerados e ridículos, levemente perceptíveis em criaturas humanas, são lentamente levados ao máximo pela ação vampiresca. Psicólogos e psiquiatras conhece bem o desenvolvimento desses processos, em que manias praticamente insignificantes, que não chegam a prejudicar as pessoas, transformando-se em manifestações exageradas e muitas vezes perigosas, induzem-nos a fazer o que desejam e que não podem fazer por si mesmos. Quanto mais os obedecemos, mais submisso nos tornamos. Os vampirizados, que se queixam de falta de força para resistir, mentem a si mesmos. A resistência ao vampiro é um momento decisivo da nossa vida. Nesse momento é que se revela a prática do nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade individual, a capacidade de querer e fazer. Nossa vontade é sempre mais forte do que supomos, mas nunca saberemos quanto pode e vale se não a pusermos em ação. Qual será o nosso futuro comportamental? Há muitas hipóteses a respeito, mas ninguém pensa na possibilidade de nos comportarmos como espíritos, aqui mesmo na Terra, ajudando os vampiros a reconhecer que também são espíritos. Primeiro, a semeadura, depois a colheita obrigatória. E tanto as sementes de trigo como as de joio, encontrando terra propícia, produzirão a seu modo. Nessa resposta da natureza ao esforço do lavrador, temos simplesmente a lei. Nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção, existe o ambiente. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem às formas e consequências de infinitas expressões. E, em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhe são consequentes e estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Os pais terrestres
com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas, agindo em prejuízo dos filhos. Comumente, aos 20 anos, em virtude da inércia dos vigias do lar, a mulher é uma boneca e o homem um manequim de futilidades, muito mais interessadas no serviço dos alfaiates que no esclarecimento dos professores. Muitas vezes são pessoas excessivamente ignorantes ou demasiadamente desviadas. Seria, pois, de admirar tanta moléstia no corpo e degenerências psíquicas? E o vampirismo mantém considerável expressão porque, se o Pai é sumamente misericordioso, é também infinitamente justo. Desse modo, a promiscuidade entre os encarnados, indiferentes à lei divina, e os desencarnados, que a ela têm sido indiferentes, é muito grande na crosta terrestre. Absolutamente sem preparo, e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitos casos prosseguem imantadas aos ambientes domésticos de que lhe alimentavam o campo emocional. Dolorosa ignorância prende-lhes os corações, repletos de particularismos, encarceradas no magnetismo terrestre, enganando-se a si próprio e fortificando suas antigas ilusões. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo. Vamos ficar por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.